Paz e bem, sou o Paulo da Costa Paiva, o irmão Paulo, e vamos falar sobre o surgimento da forma de vida, da vocação de penitentes, o seu contexto histórico, o que motivou o seu surgimento. Hoje vamos iniciar, vai ser aproximadamente 5 ou 6 vídeos, que vamos falar todo o seu processo histórico e a sua importância dentro da cultura católica, dentro da espiritualidade cristã. Tudo começa aproximadamente pós as perseguições de cristãos pelo Império Romano, aquela perseguição muito violenta, que matavam de forma cruenta muitos cristãos, até de uma forma espetacular, reuniam povos para assistir os cristãos sendo mortos. Era um período muito difícil. Então, muitos cristãos naquela época, que tinham se convertido ao catolicismo, para não morrerem, cederam à repressão dos romanos, fazendo culto aos deuses do Império Romano. Então, para muitos, esses cristãos que fizeram isso se tornaram apóstatas, traidores do cristianismo. Então, durante o Império de Constantino, já existia, de uma certa forma, já a tolerância, que veio com o imperador Diocleciano, mas Constantino que abraçou, de uma certa forma, explicitamente, o cristianismo. Então, naquela época, não existia mais a perseguição. E, de uma certa forma, até um apoio a quem quisesse abraçar a fé cristã. Então, muitos daqueles que apostatavam sua fé, por medo de morrer, quiseram voltar ao seio católico. Só que bispos não concordavam que eles voltassem à igreja. Eles, como se a graça que eles receberam, eles não poderiam mais recuperar, receber novamente aquela graça. Mas existia um bispo em outras regiões que acabava acolhendo, mais precisamente ali em Alexandria e aquelas regiões. E durante o concílio de Nicéia, que existiam N fatores, preocupações, conflitos, que foram necessários o surgimento desse concílio para unificar as comunidades cristãs, se tornando uma igreja única e sólida. O imperador teve essa iniciativa. Tudo isso é relatado em documentos, a própria patrísticas, os padres da igreja são os testemunhas de tudo isso que ocorreu. Então, durante o concílio de Nicéia, um dos pontos a ser debatido era a questão dos apóstatas, que queriam retornar à igreja. E ficou decidido, no Cânone 11, que eles iam ser novamente acolhidos dentro da igreja. Vou até pescar um pouquinho aqui para vocês. Então, a penitência cristã nasceu dentro da igreja primitiva como um caminho de conversão radical nos primeiros séculos. Ser cristão já significava viver em espírito de penitência. Isso a gente já tem que deixar claro. O cristão por excelência, ele já era um penitente, só que de forma discreta, de uma forma simples, no seu dia a dia, dentro da mística cristã. Só que existia, esses podemos dizer que era o comum, viver na simplicidade, na mística do cristão,
que de uma certa forma eles bebiam, né, em alguns momentos de penitência, discreta em suas casas. Mas existiam os penitentes públicos, é conhecido como penitentes públicos pela própria igreja. Era quando alguém cometia um pecado grave, como era o caso da apostasia, o homicídio, o adultério e outros crimes graves que existiam, tanto naquela época como existe ainda hoje, né? Então era colocado numa disciplina penitencial. Eles tinham algumas características. Vestiam roupas rústicas, ficavam nas portas da igreja, recebiam imposição das mãos, faziam jejuns longos e às vezes ficavam anos na penitência. Nessa época, a penitência era entendida como uma medicina espiritual e também como reintegração visível na comunidade. O Concílio de Nicéia, que foi no ano de 325, deu normas claras sobre a reconciliação dos apóstatas e dos pecadores graves, mostrando que a penitência era um caminho de restauração e não de exclusão. Essa será o embrião dos futuros penitentes. Então, ali a gente já vê o embrião do que vai ser no decorrer dos séculos, a espiritualidade, a vocação, a forma de vida dos penitentes. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Mas agradeço a todos por ter assistido esse vídeo, ter a oportunidade de conhecer mais sobre a vocação de penitente, de eremitas, que também é uma forma de vida penitente. E, quem sabe, pode ser a sua vocação. Então, até a próxima. Paz e bem.